Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a função muito interessante do Cloud, que é a função de programar alguma coisa. E aí, no exemplo aqui, eu fiz um negócio que ficou muito legal para mim e faz muito sentido, faz total diferença para mim, que é saber às 9 da manhã um briefing de todo o meu dia. É. Basicamente, o meu cloud hoje está ligado ali no alguns conectores, como Todoist, como Google Calendar, e aí com isso ele consegue entender um pouco mais sobre algumas tarefas que eu tenho, sobre alguns compromissos, algumas reuniões que eu tenho. E aí, basicamente, eu vim aqui, trouxe, né, de forma escrita, de forma ali, dando instruções de algumas coisas que eu precisava que ele avaliasse, que eram importantes para mim, e aí ele me desse esse documento inicial. Por exemplo, eu queria que ele viesse aqui, ó, no Todoist, avaliasse as minhas tarefas, né? E aí, de acordo com alguns níveis de criticidade que eu trouxe para ele do que é importante, o que não é, o que está movendo ali o meu ponteiro agora, ele sabe o que ele tem que trazer de tarefa ou não. E para as reuniões a mesma coisa. Então ele não coloca dia de trabalho comum, ele traz algumas coisas ali um pouco mais pontuais, já vou mostrar para vocês. Mas ó, eu tenho aqui essa ferramentazinha que eu coloco as minhas tarefas, por exemplo, algumas tarefas que inclusive estão atrasadas, ó. Falar com o Carlos aqui, aguardando ele escolher o horário. Eu enviei a mensagem para ele no dia 22/7, com duas opções, ele ainda não me respondeu. Eu precisava verificar isso ontem, às 9 da manhã. Tinha aqui, ó, gravar aula bônus do raio-x, tela mais microfone. Beleza. Com isso, eu venho aqui, às 9 da manhã, recebo esse documento. Caio, hoje você tem duas reuniões que batem de frente às 17 horas. Esse é um dos pontos mais críticos aqui que você precisa resolver. Das 9 às 11 da manhã, nada marcado até a academia às 11 horas, a manhã inteira está livre. Obviamente ele não coloca aqui o meu período de trabalho comum. Eu disse para ele que eu preciso saber sobre reuniões de mentoria, sobre reuniões que dão choque, sobre reuniões de finalização de venda, de contrato, algumas coisas que eu trouxe para ele, simplesmente passando aqui nesse chatzinho, tá? 11 às 4h40 aqui, ó, ele vai me trazendo, né? Tem academia às 11, almoço na sequência, terapia presencial às 12h40. Então ele sabe que necessita me avisar sobre a terapia porque eu preciso sair de casa, eu preciso me deslocar, então isso é importante para mim. Lá no meu Google Calendar também já tem uma série de regras para os eventos que compactuam com isso aqui, do que é mais importante, o que é crítico, o que é urgente, etc. Tudo isso eu fiz com o Cloud também. O Cloud acessa meu Google Calendar e organiza toda a minha agenda para mim. Ele colocou tags, ele entende ali, ele cria os meus eventos já desta forma. E aí ele fala aqui, ó, depois ali das 4h40, você tem mentoria da Federal e entrega da Sprint 1 da Pinheiro, e elas caem juntas às 17 horas. Então aqui, ó, você precisa resolver isso. Decida agora qual prioriza antes que a janela feche. Então eu fui lá e marquei novamente a Sprint 1 da Pinheiro com Dário e Lucas para amanhã e mantive a mentoria da Federal. E aí, ele me traz aqui que o boleto do plano de saúde precisa ser pago, ou seja, é um negócio importante porque amanhã já gera juros e ali depois tem a janta, que é o momento aqui com a família. E aí, ele tem também aqui algumas coisas que já foram resolvidas. O Henrique confirmou a presença na mentoria. Então, como o Henrique já tinha confirmado, ele leu lá no meu Gmail a confirmação do Henrique, ficou muito mais fácil de eu saber que eu poderia priorizar aqui, repriorizar essa Sprint 1 para um outro momento e manter a mentoria do Henrique. O processo da Shopee foi encerrado, então existia um processo seletivo ali da Shopee, que eles tinham me convidado para uma vaga de Product Manager e essa vaga foi preenchida. Não segue? Tá bom, beleza. Ele trouxe essa informação para mim, já tá na minha cabeça, tá tranquilo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Lançar no grupo do Raio-X, vence 10 horas, o envio gratuito do Raio-X para os mentorados. Estão atrasados desde ontem. Há mais 6 tarefas atrasadas desde ontem, 7 prioridade menor vencedor. Tudo isso é que tá aqui para baixo, eu não vou rolar, tem muita coisa aqui, um pouquinho mais pessoal, confidencial. Está dentro do meu documento também me avisando, olha, isso aqui tá atrasado, isso aqui você precisa dar um pouco mais de atenção, você precisa resolver esse ponto. E aí ele traz também algumas criticidades. Mas basicamente eu quero dizer para vocês que vocês abrem ali o menuzinho, clica no botãozinho de
programar uma tarefa e aí você vai descrever como é que você quer aquela tarefa, vai dizer o horário, vai dizer o formato. Ele mesmo me sugeriu isso aqui da primeira vez e ele me trouxe algo que traz muito valor para mim. É bem legal que essa linhazinha aqui, ó, ela vai trazendo, né, como é o meu dia a dia. Eu vejo todos os dias isso aqui chegando. Ela tem aqui a intensidade e os eventos que estão acontecendo. Então, é como se fosse aquele e-mail que chega ali do The News, algumas coisas assim. Você pode programar várias coisas, pode ser no dia anterior, te falando como é que vai ser seu dia, da semana, não só essas coisas de briefings, né? Pode ser para você executar algum tipo de tarefa, que vai um pouco mais da sua criatividade. Eu espero que você consiga utilizar isso aqui da melhor forma aí para o seu dia a dia. Como eu sempre digo, peça para IA fazer como se tudo fosse possível. Se ela não der conta, ela vai te avisar. Combinado?